Oi pessoal, sou Carol Claquian, sou psicóloga, especialista em psicologia positiva. Vim me especializar nessa área aqui nos Estados Unidos, lá em Chicago, no First Center, e tô trazendo muitas novidades da psicologia positiva para vocês, papais e mamães, para ajudar na educação dos filhos a transformar essa tarefa tão árdua em algo mais leve, mais gostoso e mais saudável, tá bom? Se vocês ainda não me seguem nas minhas páginas, carol.claquian, eu sempre vou trazer bastante dicas para vocês, pais e mães, um conteúdo todo para a família. Tá bom? Bom, a técnica de hoje é uma técnica super gostosa e eu tô gravando esse vídeo porque eu acho que super vale a pena explicar para vocês. É a caixinha dos sonhos que vai fazer com que as crianças voltem a dormir na cama delas. Com certeza esse é um dos assuntos que as pessoas mais me procuram, é como fazer as crianças dormirem nas suas próprias camas. Ao longo da infância, por alguma razão, as crianças podem ter ido para a cama dos pais e lá ficaram e não saíram mais. Então, por isso que os pais ficam sempre muito inseguros de como fazer essa criança voltar para a própria cama sem que seja uma coisa muito desagradável, seja muito duro. Às vezes os pais falam, eu tenho receio de trancar a porta, enfim, não deixar meu filho entrar e ele se sentir muito abandonado, enfim. Então, por isso que a caixa dos sonhos é bem gostosa de aplicar e bem saudável. Bom, primeiro que eu vou explicar um pouquinho por que as crianças vão para a cama dos pais, né? Quais são as 3 razões pelas quais as crianças podem ter passado aí. A primeira são os medos infantis, que são bem comuns. A segunda a criança pode ter numa fase que ela tem um pouco mais de pesadelos. E a terceira é simplesmente porque é mais gostoso ir para a cama dos pais. Eu vou explicar bem rapidinho a primeira e a segunda, a questão do pesadelo, porque não é muito o nosso enfoque hoje no vídeo. Eu posso gravar depois um pouco mais falando sobre os medos infantis, mas é só um alerta para vocês pais, para vocês saberem que pode ser que as crianças estejam indo porque ela está em alguma dessas fases ou está tendo uma fase de pesadelos. Bom, os medos infantis, eles aparecem muito cedo. As crianças, bebês já começam a ter medo, então quando a gente, 4 ou 5 meses, os bebezinhos já começam a estranhar o colo de outras pessoas. Então, e os medos vão mudando de fase para fase. Com 2, 3 anos pode ter medo de palhaço, de barulho alto. Com 3, 4, 5 já tem medo de escuro. Com 5, 6 já começa a ter um pouco de medo de monstros. E aí eles misturam muito a fantasia com a realidade. E aí pode ser que eles assistam um desenho à noite e acabem ficando com medo, né? Ou durante o dia, ler um livrinho que tem algum, enfim, saci, alguma coisa do mal, enfim, eles começam a ficar com medo daquilo. Com 7, 8 anos já começa um medo um pouquinho mais real, já que é o medo de assalto, de morte, de sequestro. E assim é difícil que uma criança não passe por nenhuma fase de medo ao longo da infância, não precisa passar por todas essas fases. E uma coisa que é importante em relação aos medos infantis é que isso não é um sinal de involução, né? Muitas vezes os pais falam, mas meu filho não tinha medo, de repente ele passou a ter? Sim, porque melhora ou muda a compreensão das crianças e aí junto que elas vão entendendo mais como o mundo funciona, esses medos vão aparecendo. Então eles são evolutivos, isso não significa que seu filho não tinha medo, passou a ter medo, que por alguma razão o desenvolvimento dele não está saudável, muito pelo contrário, é natural. E esses medos podem sim aparecer do dia para noite, até ontem não tinha medo e de repente passou a ter. Então, a técnica da caixa dos sonhos é até uma maneira da gente perceber se a criança está dormindo por causa de medo na cama dos pais ou se ela está dormindo simplesmente porque é gostoso. Porque como o medo é um pouco mais difícil de superar, então muitas vezes a caixinha ela não vai funcionar tão bem. Você vai ver que vai ter uma resistência, porque a gente não está falando só de uma questão de ser gostoso ou não dormir na cama dos pais, mas sim de a criança estar com medo. E aí a gente vai ter uma maneira da gente identificar. A segunda razão são os pesadelos. Crianças têm muito pesadelo também, então pode ser que seu filho esteja indo para sua cama por depois de ter um pesadelo, mas normalmente isso é pontual. Então é um dia, ou em uma semana ele foi um pouquinho mais, na semana seguinte isso se resolve. Mas a maioria das crianças passam aí para a cama dos pais simplesmente porque é mais gostoso estar com pais do que estar na própria cama. As crianças não entendem muito bem por que elas têm que dormir, né? A importância de uma noite de sono saudável. Elas não entendem que o pai e a mãe vão ficar cansados e no dia seguinte tem que trabalhar. Elas nem entendem muito bem o que é trabalho. Então, por conta disso, é que a maioria das crianças simplesmente acha mais gostoso dormir na cama dos pais e pra lá vai. E aí que essa técnica funciona melhor. Bom, eu trouxe aqui, eu montei uma caixinha para mostrar para vocês como essa caixinha funciona. E aqui eu desenvolvi uma caixinha que eu chamei aqui Caixa dos Sonhos, que é uma caixinha. O que a gente vai fazer? Né? A aplicação dessa caixinha tem
duas etapas. A primeira é como que a gente vai montar essa caixinha e a segunda é como a gente vai explicar para a criança sobre essa caixinha. Então, primeiro é como que a gente vai montar essa caixinha? Então, eu coloquei aqui realmente uma caixinha, escrevi Caixa dos Sonhos aqui, pode ser qualquer tipo de caixinha. É legal você decorar um pouquinho a caixinha, não precisa ser nada muito elaborado, mas para ficar mais bonitinha. O que eu coloquei dentro dessa caixinha aqui? São várias coisas que as crianças gostam. Então, o que a gente vai fazer de combinado com as crianças? Se elas dormirem nas próprias camas, elas vão aí, então, você vai tirar no dia seguinte uma surpresa dentro dessa caixinha. É legal que seja surpresa, porque o fator surpresa ajuda muito, incentiva muito as crianças. Toda criança adora uma surpresa. Então, por isso que é importante que você mantenha uma caixinha. A caixinha dos sonhos é uma caixinha de surpresas. O que a gente vai colocar aqui dentro, né? Como consequência pelo fato dela ter dormido na cama dela. Eu não gosto muito que a gente coloque coisas materiais e nem coisas de comer. Um pouquinho pra gente mesclar junto com as outras consequências, não tem problema. Eu até coloquei algumas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês, mas eu prefiro que sejam atividades, que eu já vou mostrar que tipo de atividade que a gente vai fazer. Então eu vou mostrar aqui dentro da minha caixinha, eu só coloquei algumas coisas, tá? A gente pode colocar muito mais coisas, mas eu coloquei aqui. Então, de coisas materiais pra gente mesclar, eu coloquei tipo isso, lapisinhos diferentes, uns adesivinhos, tudo coisas que as crianças gostam, né? Vai depender um pouquinho se é menino, se é menina e dos gostos dessas crianças, né? Eu coloquei aqui um colarzinho, enfim, só essas coisinhas muito simples, mas a maioria das atividades que eu tô colocando aqui não são coisas materiais e sim vales brincadeiras. Então eu coloquei aqui só um jeito, eu coloquei vários valezinhos aqui dentro. Olha que eu já vou ler para vocês quais são esses valezinhos, para vocês verem como que a gente vai fazer. A duração da aplicação dessa técnica é de 1 mês. E depois dessa aplicação, teoricamente, as crianças já vão ter voltado e criado o hábito de dormirem nas suas próprias camas. Bom, então quais são vales? O que eu coloquei aqui? Vale mais um desenho. Então, se a criança dormir na cama a noite inteira, no dia seguinte ela tem direito a assistir um desenho a mais. É claro que todas essas aplicações vão depender muito do que os pais concordam, do que os pais não concordam, do que vocês acham interessante colocar ou não, e vocês vão colocando consequências assim. Coloquei mais aqui. Vale ataque de cócegas, vale um jogo com a mamãe, vale um campeonato de caretas. Eu coloquei aqui um bilhetinho da mamãe, pode ser um beijinho da mamãe, a mamãe te ama, ataque de cócegas, 10 minutos de iPad a mais, ou smartphones, enfim, tablets em geral, um vale pega-pega. Então são esse tipo de atividades, pode ser gato mia, pega-pega, um joguinho a mais, uma leitura de livro, pode ser todo esse tipo de brincadeira, ataque de costas, ataque de beijo, tudo isso a criança adora. Então a gente vai montar esses kitzinhos e vai colocar e fazer isso durante um mês. Nos últimos 10 dias, o que eu recomendo? Que a gente espace um pouquinho mais. Então eu criei valezinhos aqui que vale metade de uma coisa maior. Então eu coloquei aqui, vale metade de uma partida de jogo. Como talvez a partida de jogo seja algo que você vai demorar um pouquinho mais, talvez uns 20, meia hora pra jogar, eu coloquei um vale metade, tá vendo? 1 de 2. Então, isso serve para quê? Para que no finalzinho, nos últimos 10 dias, a criança comece a não ter consequências todos os dias. A gente vai espaçar entre 2, 3 dias, você pode colocar valezinhos, coisas maiores. Pode ser um jogo maior, pode ser um tempo maior de desenho, pode ser um filminho, pode ser levar a criança para tomar um sorvete, enfim, a gente escolhe uma consequência maior e coloca valezinhos para ela conseguir aquela consequência maior de 2, 3 dias. Tá? Como esse daqui. Então, a gente vai mostrar essa caixinha pra criança, né? E a gente vai fazer o seguinte combinado com ela. O que a gente vai falar? Se ela dormir bonitinha na cama dela, durante esse 1 mês, ela vai todo dia tirar uma consequência da caixinha, né? Vocês pais vão tirar uma consequência da caixinha. Muito bem. Como é que a gente vai explicar isso pra criança? Que eu falei que é a segunda parte.
A gente vai, né, as crianças não entendem muito bem por que elas precisam dormir nas suas próprias camas. Então a gente vai explicar para ela um pouco na linguagem de criança qual que é a função do sono. Eu não sei se vocês pais sabem qual que é a função do sono, mas o sono é extremamente importante para o desenvolvimento da criança e claro para a gente também que é adulto. Então o sono ele tem uma função de reparação do nosso corpo, o sono tem uma função de organizar conhecimento. Então quando a gente dorme é hora que, né, vai organizar todo o conhecimento que a gente aprendeu no dia anterior. O sono tem a função nas crianças de fazê-las crescerem. Então é isso que a gente vai explicar para elas. Só que claro que numa linguagem mais adequada, uma linguagem infantil. Então como é que eu gosto de explicar para as crianças? Eu gosto de falar para elas que é como se a gente tivesse soldadinhos dentro da gente, que muitos desses soldadinhos vêm com alimentação. Quando a gente come direitinho, a gente cria mais soldadinhos e que muitos desses soldadinhos só trabalham quando a criança está dormindo. Então os soldadinhos ficam lá esperando, quando a criança dorme bem, os soldadinhos conseguem trabalhar. E aí eles vão reparar o corpo, eles vão organizar todo o conhecimento daquela criança, como se fosse uma sala que bagunçou, que fez um monte de brincadeira, e aí esses soldadinhos vão colocar em várias caixinhas e organizar todo esse conhecimento. Eles vão reparar o corpo delas e principalmente vão fazê-las crescerem. Você pode falar, sabia que você só cresce se você dormir bem? Porque os soldadinhos que puxam você, soldadinhos que vão pro seu pé, soldadinhos que vão pra sua cabeça e puxam um pouquinho você, eles só conseguem trabalhar à noite. É legal que ao longo dessa aplicação você vá mostrando para a criança as consequências. Então a gente pode colocar uma fitinha métrica e mostrar para a criança: nossa, parece que você cresceu de ontem para hoje, seus soldadinhos trabalharam muito bem. Nossa, como a mamãe tá descansada. Nossa, quando a mamãe descansa, meus soldadinhos trabalham bem também. E eu fico muito mais feliz, é muito mais gostoso estar com você, é muito mais leve. Com vocês também, como vocês estão dormindo bem, eu tô achando que vocês estão aprendendo mais na escola, estão aprendendo melhor. Então a gente vai colocando também essas consequências, que são verdade, para a criança, porque quanto mais ela tiver as consequências também reais, né, do que está acontecendo pelo fato delas dormirem na própria cama, melhor funciona. Quando terminarem esses 30 dias, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma cerimônia de finalização, como se dissesse para as crianças: pronto, vocês estão prontas agora para dormirem nas suas próprias camas. Esta cerimônia de finalização, ela pode ter várias carinhas diferentes. A gente pode fazer uma coroação, eu trouxe aqui uma coroazinha, a gente faz uma coroação e falando: você está pronta agora, parabéns para dormir na sua própria cama. A gente pode fazer tipo um diploma, né? A gente pode fazer um diplominha e fazer você descreve lá: parabéns, você está pronto agora para dormir na sua própria cama. E a gente pode colar na parede, a gente pode colocar uma medalha nesta criança para: muito bem, parabéns, você, né, tá pronto para dormir na sua própria cama. É um jeito de finalizar esse ciclo. Provavelmente nesse um mês a criança já criou o hábito então de dormir na sua própria cama, então não tem problema, né, assim, não tem mais porquê muito que ela venha para sua cama. E muito delas acabam preferindo dormir nas suas próprias camas, porque elas percebem que elas dormem melhor. Porque como criança se mexe muito à noite, ninguém dorme muito bem, né? Assim, nem os pais, nem as crianças. Então muitas delas preferem, no final das contas, dormir sim nas próprias camas. É claro que ao longo do tempo pode ser que ainda por conta dos medos ou de pesadelos elas venham de vez em quando, mas aí é importante ressaltar que elas sempre têm que voltar para a cama. Outro ponto é que as crianças também, ou alguns pais também podem de vez em quando ceder, mas não durante a aplicação dessa técnica, mas depois que terminar, pode haver algum tipo de combinado sim com a criança de quando que ela vai dormir. Mas aí, de novo, fica claro que é uma exceção. Então pode falar: olha, às sextas-feiras, ou quando seu pai viaja, ou quando, enfim, a mamãe viaja, em alguma situação específica, você pode dormir na minha cama, mas é só neste tempo. Deixar muito claro, faz um combinado que tem prazo para começar e prazo para terminar e quando isso vai acontecer. E preferir sempre que a criança durma na sua própria cama nos outros dias. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam, me chamem aqui nas páginas todas. Espero que essa técnica da caixinha dos sonhos, que é muito fofa e muito gostosa de aplicar, funcione muito bem na sua casa. Depois me conta como foi a aplicação e se vocês tiverem alguma dúvida. Tá bom? Um beijo!